Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Escola de família, graças a Deus. Falamos neste programa, neste quadro, a respeito de pais, de filhos, de relacionamento entre eles. Falamos também de relacionamento entre os próprios filhos, entre esposo e esposa. Ou seja, tratamos realmente das relações em família. Hoje queria falar sobre o papel, um dos papéis mais importantes que os pais trazem consigo. Os pais devem agir com os filhos. Como? Como mentores. Eles têm mais idade, mais experiência e já andaram pelo caminho que os filhos ainda vão trilhar. Então, o acúmulo de todos esses, ativos que os pais dispõem, lhes dá condições de ser os mentores de que os filhos tanto precisam. O que é o mentor? O mentor é um mestre que guia, que direciona, que desenvolve pessoas. Então, os pais têm de ser para os seus filhos como um mentor, como alguém que desenvolve o caráter, a personalidade dos seus filhos. E os pais já têm de trazer consigo esse ativo. O pai, no sentido específico da palavra, é exatamente um conselheiro dos filhos, mais do que qualquer outra pessoa. Não deixam de assumir esse papel que você tem como pai. Não deixe para outra pessoa. Você tem alguns papéis que tem de exercer em relação aos seus filhos. O primeiro deles você é um treinador, você tem de treinar seus filhos. Os pais precisam preparar os filhos para a competição da vida. Tem que levá-los a se tornar habilidosos nas várias áreas da vida humana. Então, treinar os filhos a se portar à mesa, a receber pessoas em casa, a sempre dar o assento para os de mais idade. Para que adotem esses hábitos, é necessário que os pais não se cansem de orientá-los e instruí-los, pois são seus permanentes treinandos. Durante toda a vida, os filhos estão sempre sob treinamento e os pais são sempre seus treinadores. Dando esse exemplo aqui dessas primeiras lições que temos de aprender em casa, dentre tantas outras mais fortes e mais duradouras para a vida, né? Então, é formar o caráter. Os pais também não podem abrir mão de formar o caráter dos seus filhos. Os filhos nascem incompletos em todos os campos da vida. Os médicos podem ampará-los quando nascem. Os professores podem dar algum conhecimento acadêmico, mas são os pais que formam nos seus filhos um caráter forte, mas maleável, humilde, mas constante, sério, mas diligente. Então tem de aproveitar o dia a dia, pai, mãe, para trabalhar tudo isso nos seus filhos, a fim de que quando cresçam terão um sólido fundamento humano. As empresas, a sociedade e a igreja do Senhor Jesus, todos precisam de gente com bom caráter. O pai também é um modelo, tem de modelar seus filhos, sendo ele o modelo, colocar como se fosse numa forma, para obter uma forma. O Senhor Jesus é a forma em que os pais devem introduzir os filhos. Ele foi o homem mais humilde que já existiu. Seu jeito de falar e de reagir são únicos, são singulares. Ele é o molde da segurança, da firmeza, do bom relacionamento, da paciência, da autoridade, da liderança e de amor. Então, temos de conduzir os filhos a Jesus,
pois quanto mais contato com ele tiverem, assim mais parecidos vão ficar com o mestre, com o guia, com o modelo principal. Então, tem de ser um treinador, tem de formar o caráter dos filhos, tem que saber moldá-los, tem de saber guiá-los, então tem que ser guia. É tipo quando a gente está numa excursão, quando desce de um ônibus o turista, então as pessoas ficam assim, não tem noção de para onde seguir. Então, sem a intervenção do guia, ficariam desorientados. Quando os filhos nascem, é como se tivessem descido de um ônibus. A cidade é grande demais, é estranha e oferece muitas opções. Então, os filhos precisam de pais para guiá-los até o lugar certo, até a pessoa certa, que é o Salvador Jesus. Da infância até a fase adulta, temos um longo caminho, cheio de surpresas, de altos e baixos, e com trechos fáceis e outros difíceis. Sozinhos, os filhos não conseguirão fazer a travessia. Então, a minha função, a sua função de pai, é ser guia também. Isso facilitará bastante as coisas. Vocês, pais, conhecem os atalhos, já os experimentaram e sabem como chegar lá. Por fim, temos de ser disciplinadores. Nunca tenhamos medo de disciplinar os nossos filhos. Correção não mata. Para isso, temos de nos cercar de justiça, equilíbrio e amor. Pessoas deixadas por conta própria gozam de liberdade, mas lá no fundo sentem que não são de fato amadas. Quem ama educa e quem educa disciplina. A Bíblia orienta que os filhos sejam disciplinados, orientados pela vara. Os que insistem em fazer diferente pagam caro. Quando nossa casa está cheia de amor e manifestamos no dia a dia, quando nossa agenda com os nossos filhos, eles são a prioridade, disciplinar nunca é problema. Portanto, pais, ousem disciplinar. A verdadeira disciplina, além de corrigir, expressa seu amor genuíno e salva. Então, treinador, formador de caráter, tem um molde que é o Senhor Jesus, nós somos guia para orientar os nossos filhos e somos disciplinadores. Não abra mão dessas atividades e desse papel que você tem, pai e mãe. Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe. Amém.